Tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dessas duas naturezas que fazem parte da gente, que é uma mais pessoal e outra mais impessoal, mas que elas estão sempre em interação. E vou falar mais especificamente no contexto da dificuldade, que é o contexto que eu estou tratando e aprofundando nos vídeos. Então, a gente eu vou dizer que a nossa mentalidade, a nossa forma de ver a realidade, especialmente no que tange ao sentir, né? Que é como a gente costuma se aproximar mais das coisas, das situações. Então, isso cria como muitas vezes o primeiro filtro através do qual a gente vai interpretar a nossa realidade, está mais ligada a essa natureza pessoal, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, a dificuldade ela também é um recurso. Mas o que acontece é que a dificuldade ela tá criando um limite. E esse recurso tem a ver com eu poder entender esse limite. Então, quando eu entendo o limite que a dificuldade tá me impondo, daí eu vou poder usar essa dificuldade para projetar esse recurso, mas não antes disso. E acontece que essa natureza pessoal, ela não entende de limites. Tipo, é como se fosse uma criança, assim, que não sabe para que tem limite, né? Então, quando a gente está dentro de uma situação, vamos dizer, eu vou falar um limite como se fosse uma área aí que tá cercando. Esse aspecto pessoal, ele vai pegar e vai tomar toda essa área possível. Ele vai chegar até o limite. Então, ele meio que vai sentir quais são os limites. Por isso que esse nosso lado pessoal é o que sente a dificuldade. É como se você colocar uma água em algum lugar, a água vai tomar e vai saber quais que são os limites desse container. O pessoal é mais ou menos como se fosse isso. Agora, como eu falei, esse lado pessoal não sabe para que servem os limites. Então, ele simplesmente quer atravessar por atravessar, né? Tem essa ilusão muito grande que a gente sempre tem de tipo assim, quando eu passar esse limite, pronto, acabou. Eu vou embora, não tem mais nada, que nada vai me deter. Esse tipo de ilusão, né? Quando eu me formar, né? Como se não fosse ter um outro limite depois. E a nossa natureza impessoal é a nossa parte que consegue entender para que servem os limites. Consegue saber que eu tenho que respeitar porque tem um porquê os limites estarem ali. Então, esse lado consegue converter essa dificuldade em recurso. E pode, assim, o objetivo é meio que a gente conseguir juntar essas duas coisas, né? Então, seria que esse lado impessoal vai ensinar para esse lado pessoal como lidar com esses limites. Porque, vou colocar um exemplo assim, eu quero ir para o Japão. Pro lado pessoal, eu já tenho que estar no Japão. Então, o lado impessoal entende que não, primeiro eu tenho que ir até o aeroporto, ou primeiro eu tenho que comprar a passagem, daí eu tenho que ir para o aeroporto, daí eu vou até, sei lá, Dubai, e daí eu vou até não sei onde. Então, assim, existe uma sequência de etapas dentro desse objetivo. E eu posso administrar isso tanto em termos de tempo, em termos de etapas
diferentes, porque em outros projetos vão ser outras coisas, não é só eu estar indo para algum lugar, né? Mas tipo, esse lado impessoal entende que existem diversos elementos e uma sequência de coisas, e cada sequência vai estar dialogando com limites distintos para que esse objetivo tenha sentido. Então, se o nosso lado pessoal ele consegue se familiarizar um pouco com essa noção de que os limites eles têm um porquê, então o que vai acontecer? Quando eu tiver uma dificuldade, eu vou tender a aceitar mais a dificuldade, porque eu entendo que existe um porquê. Quando antes, né, se os limites não têm um porquê, eu fico birrento. Ah, por que que eu não estou no Japão? Não, calma. Entende? Tem um porquê a dificuldade, porque por um outro lado também, ela existe uma resistência também, porque ela tá me protegendo de alguma forma, né? Então, se a gente, naquela ilusão, né? Se eu passei dessa barreira, ou que nem essa coisa que falam assim de energia livre. Tipo, não existe energia livre, porque sempre vai ter um limite. Então, os limites que a própria realidade colocam também estão para proteger que essa realidade seja construída. Então, esse lado impessoal vai dar tipo a estratégia, né, e o porquê de cada passo, e esse lado pessoal vai dar os passos. Mas se a gente pessoalmente consegue incorporar dentro da, assim, ser mais próximo do nosso, como eu falei, né, que a gente consegue aceitar que as dificuldades estão ali, e a gente sabe quando a gente se aproximar de uma dificuldade, se a dificuldade está ali, é porque ela pode se tornar alguma coisa, mas que tem etapas, se tornar como um recurso. E a gente sabe quando a gente chegar nessa dificuldade, e a gente conseguir vencer ela, vai ter uma outra. Mas isso também está guardando a gente, assim. Então, quando eu chegar naquele horizonte, vai ter um outro horizonte, né? Não vai ter, não, passou do horizonte e não tem mais nada, tipo, né? Mas às vezes esse lado pessoal vive com esse pressuposto. Então, para abrir um pouco mais essa questão, né, do pessoal e do impessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outra coisa é também que, assim, como eu falei, como esse lado pessoal, ele meio que sonda toda essa área do limite. Então, quando a gente está numa dificuldade, a gente está tentando forçar ela. E isso também cria essa resistência. Então, essa noção que eu estou falando, ela vai permitir que tenha tipo um relaxamento desse lado pessoal. E quando eu consigo relaxar esse lado pessoal, abre como se fosse um espaçozinho para captar esse lado impessoal. E aí eu consigo tipo entender o porquê dessa dificuldade. E, né, isso progressivamente vai sendo uma coisa que a gente vai aprendendo a decodificar. Então, esse é um pouco mais assim desse lado pessoal e impessoal, trabalhando, né, lidando com a dificuldade, e entendendo o porquê, né, dos limites, que a dificuldade tem a ver com limites e que a dificuldade nem sempre está
não tá contra a gente, né? Então, também aquela questão de que, pessoalmente falando, deixa eu ver se eu, não sei se esse barulho tá muito forte. Também o porquê de que, pessoalmente falando, o que eu ia falar? Também o porquê eu já ter mencionado isso antes, de que a gente vive muito a dificuldade como se a dificuldade me pertencesse. Isso é uma questão pessoal, mas me pertence por quê? Porque é aquilo, esse pessoal ele toma tudo, ele quer tomar tudo, então me pertence. Agora, por um pessoal que entende o porquê dos limites, consegue ver isso de fora. Daí o pessoal consegue conectar esse fora com esse dentro, porque não entende que a dificuldade não é minha. A dificuldade é algo geral, é algo impessoal. Então, sem essa percepção impessoal, né, de que a dificuldade não é minha, eu não consigo sair. Eu fico preso naquela, como se fosse dentro daquele limite. O limite acaba sendo uma prisão porque é meu. Então, espero que tenha sido claro. Não sei se tava um som aí, não sei se atrapalhou muito, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.